E aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo um pouco diferente, né? Mas um vídeo que me pediram bastante e estou fazendo aqui especificamente pensando em alguns irmãos aqui próximos mesmo que têm me pedido para ajudar a entender melhor o lecionário, que é essa ferramenta que eu tenho integrado no meu tempo devocional, tem me abençoado muito, por isso eu falo para todo mundo. E aí o pessoal às vezes tem dificuldade de entender com uma explicação só por cima, então eu estou fazendo do jeito mais simples possível. Estou abrindo o lecionário, explicando para vocês, vou explicar um pouquinho da estrutura e vou explicar depois como eu uso o lecionário, tá bom? Primeira coisa, antes da gente entrar nisso, é o seguinte: o que é o lecionário, tá bom? Lecionário, ele é um organizador de culto, por assim dizer, né? É uma estrutura de culto. E por isso até que a gente de igreja mais menos tradicional, né, carismático, pentecostal, a gente tem certa dificuldade de entender porque as nossas igrejas elas não usam dessa parte da tradição, né? Então, por exemplo, a minha igreja mesmo não é uma igreja que usa do calendário litúrgico para as reuniões, para os cultos, né? Já igrejas mais tradicionais às vezes têm mais facilidade de entender, os irmãos têm mais facilidade porque costumam utilizar mais do calendário litúrgico. Então, vou explicar um pouquinho para vocês, né? O lecionário gira em torno mesmo dessa questão que eu acabei de falar, que é o calendário litúrgico. O que é o calendário litúrgico? Antes de tudo, é um calendário. Assim como o que a gente tem. Nosso calendário inicia em janeiro, termina em 31 de dezembro, né? E o calendário litúrgico, ele não começa em janeiro. Na verdade, ele começa no final de novembro, né? Entrando na primeira estação, que é a estação do Advento. Então, durante esse período do Advento, é um período de preparação para a vinda do Senhor, o nascimento de Jesus, né? E daí por diante, nós temos várias estações dentro desse calendário que nos lembram de episódios muito importantes da vida de Jesus e da igreja. Por isso você vai ver muitas estações que vão contar essa história. Por isso que a liturgia ela é maravilhosa, meus irmãos. Mesmo que a gente, talvez, de tradições mais pentecostais e carismáticas, tenha dificuldade de entender isso, porque a gente não tem tanto contato, a liturgia é maravilhosa porque ela nos conta, através do tempo, a narrativa bíblica, de certa forma, ok? Por isso, eu quero encorajar vocês aqui, os irmãos, a utilizarem não só do lecionário, mas a observarem, na nossa simplicidade, como a gente puder, o calendário litúrgico, que é uma grande ferramenta para nos inserir na narrativa da redenção, né? Mas esse é um papo até para outro dia. O fato é que dentro do calendário litúrgico nós temos datas importantes e estações importantes. Por exemplo, agora mesmo nós estamos na estação do tempo comum, que vai de 5 de setembro até 27 de novembro. E aí, ó, tá vendo? 27 de novembro é onde termina o ano do calendário litúrgico e se inicia um novo ano, né? Existem outras questões mais detalhadas aqui sobre o calendário litúrgico que eu não vou entrar tanto nesse vídeo, justamente para tentar simplificar o conteúdo, tá bom? Mas o fato que você precisa entender aqui é que o lecionário é uma ferramenta que gira em torno totalmente do calendário litúrgico, que é uma ferramenta maravilhosa também para nos inserir na realidade, na narrativa da redenção através do tempo, tá bom? E não é diferente, eu sei que eu falei de um ano aqui e de estações, mas não é diferente ao longo da semana. Nossa semana costuma começar ali, né, na segunda-feira, por assim dizer, né, no domingo, mas no calendário litúrgico, não é que não começa no domingo, mas é que o calendário litúrgico olha para o domingo como um ápice da semana. Então imagine uma montanha em que no topo dessa montanha nós temos o domingo, tá bom? E aí nós temos uma jornada assim, ó. Na quinta-feira nós começamos a subir a montanha. E no domingo é onde nós chegamos. E depois, na segunda-feira até quarta-feira, onde nós descemos essa montanha, refletindo do que nós vimos lá em cima no domingo, tá bom? O calendário litúrgico não, o lecionário utiliza dessa estrutura para os ofícios diários, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Não se preocupa com os nomes, tá bom? Mas ele usa dessa estrutura da seguinte forma: na quinta-feira nós vamos começar a ver textos que remetem ao que vai ser falado no domingo. Já na segunda a quarta, nós começamos a ver textos que nos refletem o que foi falado no domingo, ok? Percebe que para uma igreja mais tradicional que usa do calendário litúrgico, essa estrutura serve muito bem e fica simples dos irmãos entenderem, porque eles utilizam isso também no culto dominical. Então, como eu falei, na minha igreja nós não utilizamos isso, né? Na minha comunidade local nós não utilizamos do calendário litúrgico e nem do lecionário como regulador de culto. Mas isso não quer dizer que você não pode usar isso de maneira individual e até de maneira coletiva em alguns dias, né? Se reunindo com alguns irmãos que também conhecem o lecionário, é uma bênção também.
mas eu quero explicar aqui como trazer o lecionário para o seu tempo devocional, ok? Como eu já falei para vocês, olha, se você olhar aqui, essa página, ela vem em todos os lecionários, tá bom? Porque o lecionário, isso vale ressaltar também. Como eu falei, nós temos várias estações ao longo do ano, mas geralmente cada arquivo do lecionário, que o pessoal do lecionário disponibiliza para a gente aqui no Brasil, vem com mais ou menos 3 meses de conteúdo, ok? Então você pode ver que durante esse tempo, por exemplo, nós temos aqui setembro, outubro e novembro. Durante esse tempo é esse arquivo que eu estou mostrando para vocês aqui que a gente utiliza. Inclusive, no final do vídeo, eu vou falar mais, mas na descrição você tem o link para poder estar adquirindo aí o seu próprio arquivo do lecionário para você poder estar utilizando no seu tempo devocional. Mas todo lecionário que você comprar e adquirir, você vai ver que tem essa página que te ajuda bem aqui no começo a entender o que é cada parte. Eu não vou focar aqui, eu vou entrar mais em uma página que foi a de hoje mesmo, para a gente poder utilizar como exemplo, tá bom? Então, essa é a página que você vai usar todos os dias no seu devocional, né? Não essa página especificamente, mas páginas como essas, como vocês podem ver que a gente tem várias aqui. O fato é que você vai estar utilizando dessas páginas para poder regular o seu tempo aí devocional. Eu sei se você é carismático, pentecostal, já está pensando, né? Nossa, mas isso não vai engessar meu tempo devocional? Olha, fica até o fim do vídeo, eu te garanto, né? Pelo contrário, isso não vai engessar, não. Isso vai trazer para você um aspecto mais bíblico, para que você flua de maneira mais segura no seu devocional, sendo guiado pela própria palavra e não pelas suas próprias convicções ou seus próprios sentimentos, que variam muito no tempo devocional, sejamos sinceros, né? Mas o lecionário é uma ótima ferramenta para nos ajudar com isso, ok? Bom, abrindo aqui o ofício diário do dia, você vai ver o título, ofício diário, e vai ver também aqui uma data, né? 30 de setembro a 2 de outubro. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante esses 3 dias você vai estar usando o seu lecionário, né? Eu vou até voltar aqui, ó, para você ter uma noção melhor, como eu falei, num dia que inicia numa quinta-feira, né? Então aqui, ó, 26 a 29 de setembro. Aqui você tem até 4 caixinhas, né? Referente a quinta, sexta, sábado e domingo. O que significa isso? Significa que de quinta a domingo você vai utilizar dessa mesma página para todos os dias. O que vai variar durante esses dias? Os textos aqui, ó, leitura do Antigo Testamento e leitura do Novo Testamento. Vitor, como eu sei qual a leitura do Antigo Testamento? É aqui, ó, olhando nesse cantinho, você vai ver todas as passagens bíblicas que você precisa no dia que você está fazendo o seu devocional. Então, na quinta-feira, perdão, foi Esther 1, do 1 ao 21. Esse foi o texto do Antigo Testamento. Você vê até que o pessoal do lecionário é muito caprichoso. Eles têm até um símbolo aqui, ó, para representar o Antigo Testamento e esse símbolo para representar o Novo Testamento. Então é super simples, não tem dificuldade de encontrar. Então como seria, né? Vou explicar ponto a ponto qual é a estrutura e depois vou mostrar como eu utilizo do lecionário. A estrutura começa com essa introdução dessas 3 passagens bíblicas que são chamadas de chamada, invocação e louvor, ok? O que é a chamada? A chamada é onde nós começamos o lecionário. São passagens bíblicas como se fosse a própria palavra de Deus nos chamando a estar presente diante de Deus, né? Então, por exemplo, Salmo 118, 19. Abri as portas da justiça para mim, para que eu entre por elas e renda graças ao Senhor. Então nós estamos lidando com um texto que está nos chamando a render graças ao Senhor, nos chamando a estar presente diante do Senhor, né? Depois nós temos um texto de invocação. Ele é como se fosse um contrário da chamada. Se a chamada é a palavra de Deus nos chamando, na invocação é a palavra de Deus chamando o Senhor para se fazer presente diante de nós, aqui nesse período devocional. Por isso você vai ver que o texto é: "Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me, encaminha-me por causa do teu nome." Então você vê que o texto ele é direcionado ao Senhor. Ele não é direcionado a nós, né? Ele é direcionado ao Senhor. É um texto de invocação. E o texto de louvor, ele é uma resposta a essas duas coisas. Quais são as duas coisas aqui? Você se fez presente e chamou o Senhor a se fazer presente. E já que o Senhor está presente, o que você faz? Você adora a Deus. Então é um texto de louvor. A ti, ó Senhor, eleva a minha alma. Ó meu Deus, eu confio em ti. Então esse texto de louvor nos leva a esse período de adoração, de louvor, uma resposta à presença de Deus, ok? E aí nós chegamos finalmente na estrutura diária do lecionário, que é centrada no refrão. O que é o refrão?
O refrão é como é o refrão de uma música, não é? Quando você está ouvindo uma música, você tem verso e refrão. Aí você volta pro verso e tem outro refrão. Você vai para uma ponte e volta pro refrão. Você canta qualquer outra coisa, mas o que importa mesmo na música é o refrão. Ele tem a mensagem central da música, né? Aqui no lecionário não é diferente. Então, o refrão, nesse caso, é onde nós vamos continuar voltando sempre a ele quando entrarmos no lecionário. Então, nós iniciamos pelo refrão, como você pode ver, e fazemos a leitura do Antigo Testamento. No caso, Esther 1, do 1 ao 21, na quinta-feira. E aí você lê o refrão, bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Vai fazer a leitura toda do Antigo Testamento, que é do dia, no caso Esther 1, 1 ao 21, e vai voltar. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Vai fazer a leitura do Novo Testamento, no caso Atos 4, 13 ao 31, e vai voltar. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Olha aqui, avisando que a bateria tá fraca, perdão, gente. E aí você vai para o Salmo 124, que está disponível aqui do lado. Como eu falei, as únicas duas passagens que vão variar durante esses dias é o Salmo, perdão, é a leitura do Antigo Testamento e a leitura do Novo Testamento. Todo o resto, incluindo o Salmo, está presente aqui no Novo Testamento para vocês. No caso, o Salmo 124 aqui. Aí você vai fazer a leitura do Salmo 24 e voltar ao refrão. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Então, você vê como o refrão ele vai sendo frisado tantas vezes que ele vai entrando no seu coração, né? Eu vou deixar para falar mais de como me afeta na minha vez, né? Vamos focar na estrutura aqui. Depois disso, você tem um período de oração pessoal, que é um período para você focar em coisas que o lecionário não falou aqui, mas são coisas pessoais, coisas pelas quais você vai interceder, aquilo que você está falando diretamente ao Senhor, é um período de orar, uma oração pessoal mesmo ao Senhor. Né? Depois disso, você tem um verso, que é um verso de reflexão, para você poder refletir e talvez meditar ao longo do dia no que esse versículo está falando. E depois o lecionário te convida a recitar a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, né? E aí nós encerramos aqui com uma oração de coleta, que é uma oração que foca num certo aspecto de devoção, mas também em algum aspecto, em algum atributo da Trindade. Por isso você vai ver que geralmente essa oração sempre termina com: por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Geralmente a oração da coleta sempre termina com isso, porque é uma reflexão a respeito da Trindade como um todo. E então nós temos uma oração de encerramento, que é a conclusão. Essa é a estrutura do ofício diário, é uma estrutura do devocional aqui, do lecionário, ok? Agora eu quero falar como eu costumo utilizar o lecionário, porque o lecionário é uma ferramenta, e a verdade é que talvez você vai ter um entendimento de como utilizar isso da melhor forma, ok? Mas o lecionário, ele te dá essa liberdade de utilizar de uma melhor forma. Eu costumo implementar muito orações, até mesmo pessoais, ao longo de todo o lecionário. Vou explicar melhor, né? Geralmente eu começo com o texto de chamada e dentro do próprio texto de chamada costumo orar com base no que eu acabei de ler. Então, se é abrir as portas da justiça para mim, para que eu entre por elas e renda graças ao Senhor, eu costumo orar com algo baseado nisso, né? Algo como: Senhor, eis-me aqui, eu ouvi o chamado da sua palavra, eu quero entrar, Senhor, eu quero render graças a ti. Então, é uma oração baseada naquilo que eu acabei de ler, respeitando esse aspecto de que é um momento de atender ao chamado da palavra, de se fazer presente, de buscar o Senhor, né? Depois da invocação, de maneira semelhante, eu leio um texto que é convidativo ao Senhor e faço isso. Senhor, vem aqui, se faça presente, vem nesse lugar, né? São orações mais direcionadas ao Senhor, pedindo para que Ele se faça presente. E então, eu também respeito ao momento do louvor e adoro ao Senhor. Tem um período de adoração em orações que ressaltam atributos de Deus e quem Ele é. Então aqui está pronta a nossa introdução devocional, né? E aí é onde eu entro no lecionário, nessa estrutura com refrão e passagens Antigo, Novo Testamento e Salmo, onde eu faço de maneira semelhante ao que eu acabei de fazer, intercalando com orações, né? Isso varia, meus irmãos. Tem dias, eu vou falar isso daqui a pouco, mas tem dias mais corridos que eu não faço exatamente assim. Mas geralmente eu leio o refrão e a passagem do Antigo Testamento e gasto um tempo orando baseado naquilo que eu acabei de ler. Então, por exemplo, se é em Esther, que é um livro que fala muito sobre a soberania de Deus e como ele trabalha por trás de todas as coisas para proteger o seu povo, eu costumo orar baseado nisso, né?
Então eu leio o refrão, bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. E oro baseado na narrativa do Antigo Testamento que eu acabei de ler. Depois disso, volto a ler o refrão e leio o Novo Testamento. E oro baseado na narrativa e no refrão que eu acabei de ler. Depois oro, leio o Salmo e o refrão e continuo a orar repetidamente por aquilo que eu acabei de ler. Né, colocando os meus aspectos, lembrando dos meus defeitos, daquilo que eu preciso que o Senhor trabalhe em mim, mas respeitando essa estrutura também. E então eu parto para uma oração mais pessoal, né, onde eu posso orar por assuntos que eu tenho sentido um peso do Senhor de orar, coisas que eu estou passando e preciso clamar, pessoas e causas que eu preciso interceder. Aqui é um período mais aberto, onde eu posso sim abrir mão da estrutura para poder orar coisas que eu estou sentindo de orar mais. Lembrando que, eu gosto de ressaltar isso sempre, o lecionário não é a regra suprema do devocional, pelo contrário, é uma ferramenta. Então existem momentos em que você vai usar menos do lecionário e mais daquilo que você está sentindo do Senhor de orar e que Ele está te direcionando, e não tem problema isso. Mas o lecionário é essa ferramenta que nos ajuda principalmente na maioria dos dias, né? Nós não estamos tão direcionados assim. Então o lecionário ajuda muito nesse sentido. E em seguida eu tenho o verso. O verso do dia, geralmente para mim, acaba sendo como uma espécie de resposta ao que eu estou passando e orando. Então, geralmente, quando eu leio esse verso, eu gasto um tempo meditando naquilo como uma espécie de resposta às coisas que eu estou orando. E geralmente é uma benção. Em alguns momentos eu acabo orando mais sobre o verso também. Na oração do Senhor, que é o que vem adiante, eu costumo, na maioria dos dias, recitar a oração do Senhor. Mas em alguns dias eu utilizo dela como uma estrutura também, lembrando de tudo que o Senhor Jesus ensinou a gente a orar e orando ponto a ponto para essas coisas. E então a gente chega na oração da coleta. Em alguns momentos eu leio a oração da coleta e reflito nessa oração. Em alguns momentos eu leio ponto a ponto da oração da coleta e vou orando mais baseado nessas coisas também. Isso é subjetivo, tem dias que são diferentes de outros dias, né? E a mesma coisa com a oração da conclusão. Em alguns momentos eu leio ela e passo a refletir, ou então leio ela e vou orando ponto a ponto do que essa oração falou. Agora você percebe que os dias são diferentes, então tem dias que eu tenho mais tempo e acabo sendo mais minucioso no lecionário, orando pontinho a pontinho. Tem dias que eu tenho pouquíssimo tempo e acaba que eu só consigo ler as orações e meditar nelas ao longo do meu dia. E essa é a beleza do lecionário também. É você poder ter uma estrutura que te ajuda em dias que você tem mais tempo, mas às vezes em dias que você tem menos tempo. Então, lecionário é uma bênção também por essa causa, né? Eu quero deixar claro aqui, né? Antes de eu finalizar, né? Só uma coisa que vocês repararam, talvez, é que nós temos textos em negrito, né? Porque o lecionário, como eu falei, ele é uma estrutura não só individual, mas também coletiva. Por mais que a gente não faça parte, né? Eu não faça parte de uma comunidade de tradição que observa o calendário litúrgico e que traz o lecionário para as reuniões e os cultos públicos. É verdade que nós podemos, de alguma forma, se você tiver 2 ou 3 irmãos aí que também utilizam do lecionário, vocês podem se reunir algum dia ou alguns dias para poder utilizar do lecionário junto. E se você tiver junto de alguém, como por exemplo aqui em casa, eu costumo usar para ter um tempo devocional junto da minha esposa, uma espécie de culto doméstico, onde a gente utiliza o lecionário também para orar juntos, né? E a gente costuma revezar, ela lê a chamada, eu leio a invocação, ela lê o louvor, eu leio o Antigo Testamento, ela lê o Novo, eu leio o Salmo, ela lê o verso, eu leio a oração do Senhor, e assim por diante, a gente vai revezando, mas as partes em negrito, a instrução do lecionário pra gente, é de que nós, mesmo que estivermos lendo um de cada vez, quando chegar as partes em negrito, que todos nós possamos ler e recitar juntos, né? Isso é muito bonito, porque acaba trazendo um senso de coletividade, é muito gostoso quando a gente faz com mais pessoas também, ok? Eu quero deixar claro mais uma vez, o lecionário é uma ferramenta maravilhosa, né? Então, você pode implementar isso, você pode fazer do seu jeito. É provável que muitas pessoas não utilizam da forma como eu utilizo. Eu estou gravando esse vídeo especificamente porque quando eu ouvi falar do lecionário, me brilhou os olhos. E eu comecei a procurar sobre isso e não achei em lugar nenhum alguém fazendo o que eu estou fazendo aqui, explicando como usar o lecionário mesmo, né? Por mais que no próprio lecionário tenha aquele manual no começo, às vezes acaba que você fica um pouco em dúvida de como trazer isso, né? E a primeira coisa é, não tem uma regra específica de como utilizar o lecionário. Ele é uma ferramenta. Mas eu acredito que pode esclarecer um pouco como você usar quando vê aqui eu explicar como eu tenho usado, né? Então esse é o meu intuito, de poder facilitar para alguns irmãos conseguirem utilizar do lecionário da sua forma, mas também talvez vendo como alguém está usando, né? A segunda coisa é, compre o lecionário, tá bom? Compre e incentive as pessoas a comprarem, porque a gente tem uma cultura, às vezes, de querer ficar passando de graça para as pessoas como se isso fosse bom.
Mas, meus irmãos, tem pessoas que trabalham por trás disso. Então as pessoas elas são dignas do salário delas, por mais, mas é a palavra de Deus. Meus irmãos, as pessoas estão fazendo não só um favor, mas prestando um serviço que nos ajuda muito. Então, por que não investir nisso, ok? Então, se você comprar o selecionário, não sai enviando PDF para as pessoas, incentiva os irmãos a comprarem. Não é caro, né? As pessoas gastam muito mais por besteira por aí, enquanto o lecionário é uma ferramenta abençoada aqui pra gente, ok? Então, eu encorajo você a não sair compartilhando, a não ser compartilhar o link para as pessoas comprarem, tá bom? Por último, eu quero deixar aqui uma indicação, que eu vou deixar o link embaixo também, de um podcast do pastor Alessandro Matos, que é um pastor lá de São Paulo, da Igreja One. Ele gravou um podcast falando de maneira mais detalhada, de novo, né? Tá acabando a bateria aqui mais uma vez. Falando de maneira mais detalhada sobre o lecionário. É um podcast, é muito bom, meus irmãos. Eu ouvi lá no começo, quando eu estava tentando entender, me ajudou bastante. E eu acho que somado com o vídeo aqui pode ajudar muito vocês. Então eu vou deixar o link aqui para vocês poderem estar ouvindo também. Qualquer dúvida que ficou aqui com o que eu falei, se tem alguma pergunta, eu estou disposto a tentar responder. Então você pode deixar nos comentários, você pode me procurar no Instagram, o link está aí na descrição também. Pode me enviar um e-mail se você quiser, eu estou à disposição para estar ajudando. Se você está vendo esse vídeo, é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, entra aí no canal, cara, tem outros vídeos, tem conteúdos legais, eu tô trazendo aqui direto para vocês, então se inscreve no canal, se você gostou do vídeo, avalia aí, deixa um like, comenta alguma coisa e principalmente compartilha, como eu digo sempre, compartilhar é a principal coisa que vocês podem fazer, principalmente nesse começo do canal aqui, para estar ajudando. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu!